pré-PCR. Bom, o que é pré-PCR? É algo que acontece antes de uma parada cardíaca. O cara não parou ainda, ele vai parar. Eu vejo muitas pessoas estudando parada cardíaca, estudando principalmente a RCP da parada cardíaca. Mas eu não vejo as pessoas comentando de pré-PCR. Você já estudou sobre pré-PCR? Coloca aqui, eu já estudei sobre pré-PCR. Só não vale se você for aluno meu. Mentira, pode colocar, mas você fala que foi meu aluno meu então. Ah, eu aprendi com você, tive aula lá do, sei lá, de algum programa, de algum lugar que eu explico sobre isso aí, tá bom? Ou de algum outro colega, outro professor também, que ensina pré-PCR, beleza? Então, se você quer saber mais sobre RCP, a gente tem uma imersão no dia 19 às 8 horas. Vai ser fantástica, tem muita gente e vai ser muito legal porque é uma imersão solidária. Não só vai ter conhecimento, como vai ter uma boa ação que todos vocês vão fazer em prol dos nossos irmãos lá do Sul. Ó, todas as informações estão aqui abaixo. Beleza? Bora pro vídeo? Seguinte, pré-PCR, o cara quase parou. Mas por que ele quase parou? Né? Porque algumas coisas estão acontecendo que vai levar ele a uma parada cardíaca. Show, beleza. O que eu preciso? Show no sentido de, beleza, entendi o que eu preciso identificar. Agora vamos lá, gente, vamos lá. Vamos pegar pincel, vamos pegar lápis aqui, vamos escrever, eu gosto de escrever. Então se é pré-PCR, significa que o cara está o quê? Ó, o cara está o quê? Vivo. O cara está vivo, o cara não está morto, ele não morreu. Então ele está vivo. Então se ele está vivo, aproveitar o coraçãozinho de quarta série aqui, ó. Então, se ele está vivo, ele tem o coração o quê? Ó, com batimento. Então ele tem um coração com batimento. Então se o paciente está vivo, ele tem coração com batimento. Se ele está vivo, ele tem coração com batimento. Tá? Então, vamos lá. Se o coração dele tem batimento, preste muita atenção, isso significa que ele tem o quê? Frequência de pulso, frequência cardíaca, pressão arterial. Ele tem também saturação de oxigênio. Ok? Quem não tem batimento, não tem pulso, não tem frequência cardíaca, não tem pressão arterial e não vai ter saturação, porque o sangue parou. Então o sangue não está carregando mais oxigênio, ele paralisou, ele está parado ali, então não tem como. Então na pré-PCR, o que eu preciso observar? Se há redução drasticamente de frequência de pulso, então uma frequência de pulso, vamos pular, menor que 30. Por que eu escolhi 30? É porque eu não vou falar menor que 60, porque menor que 60 é uma bradicardia. Eu estou falando de menor que 30 é o cara que já está caminhando para um lugar ruim, entendeu? Da mesma forma a frequência cardíaca aqui, o cara está com frequência cardíaca aí na casa dos 30, o negócio não está legal. Será? Ele tem um bloqueio atrioventricular de segundo grau? Não sei. Será que ele tem um BAVT? Também não sei. Então frequência cardíaca menor que 30, tudo é ruim. Imagina que o cara está com 28, 22. É um batimento muito próximo de alguém que possa entrar numa parada cardíaca. E por isso que você precisa de ter esse conhecimento. Quando a gente fala de pressão arterial, então vamos separar, né, os homens dos meninos. Então o primeiro passo, eu vou falar o quê? Menor que, vamos lá, 60 de paz, pressão arterial sistólica, tá? E menor que 30 de PAD, pressão arterial diastólica. Então aqui, eu estou falando de 60 por 30, eu estou falando que quem está com 60 por 30 está com uma frequência cardíaca, uma pressão arterial baixíssima e é um candidato muito forte para uma PCR. Será que não está sendo feito nada? Ou está sendo feita alguma coisa, mas mesmo assim o paciente está caminhando para a redução disso aqui, que aí está pior. Então imagina que seu paciente já tem droga vasoativa instalada em alta vazão, concentrado, 2 vezes concentrada, sei lá, e mesmo assim a pressão desse paciente está reduzindo, então isso me indica muito que esse paciente vai entrar numa PCR. Então isso é pré-PCR, isso é você identificar que o seu paciente está afundando a hemodinâmica. Por que eu não coloquei nível de consciência? Porque não necessariamente seu paciente está consciente. Eu posso aqui
com essa explicação, pensar num paciente que está na unidade de terapia intensiva sedado. Ele não tem consciência, ele está sedado. Agora, ele sedado e a hemodinâmica dele, é o que eu preciso mais saber, a hemodinâmica. Então, se a hemodinâmica dele está afundando, isso significa que ele pode ter uma parada cardíaca. Então, isto é mandatório, tá? É mandatório. Pressão reduzida, frequência cardíaca reduzida, isso é quase igual a o paciente entrar na parada cardíaca, tá? E a saturação? Galera, saturação é menor das minhas preocupações quando eu penso em parada cardíaca. Por quê? Vamos lá, N problemas para a gente discutir e não vai dar tempo. Aqui eu teria que ter umas 5 horas ou mais só para te explicar um pouco de saturação, que eu tenho que explicar várias coisas por trás da porcentagem que é colocada aqui. Então, vamos ser direto ao assunto, certo? Direto ao assunto. Então, uma pessoa que está com a saturação menor que 50%, cara, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Eu não estou falando de gasometria, não estou falando de PaO2, eu estou falando de saturação mesmo. O cara está com menor que 50, cara, tá no dedo do paciente, obviamente, deve estar no dedo do paciente, tá? Tá 50, você percebe que tem que existir cianose, não tem como ter 50% de saturação e o paciente está corado. Aí tem coisa errada, calibração do equipamento, enfim. Mas nesse caso aqui, está menor que 50, a chance do cara é altíssima de ter uma parada. Agora, vamos somar? Vamos somar? Mas para a gente somar, a gente precisa de entender algumas coisas, tá? A pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular. O débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então é muito simples entender um paciente que vai parar. Muito simples. Se eu tenho um problema aqui, ó. Se eu tenho um problema aqui, eu vou ter problema aqui e aqui, certo? Beleza. Se eu tenho um problema aqui, eu vou ter problema aqui. Se eu tenho problema aqui, eu vou ter problema aqui. Então essa pressão arterial está sendo reduzida por quem? Por frequência cardíaca, volume sistólico, resistência vascular. Entendeu? Então tem que entender que isso daqui é o que me leva a entender a hemodinâmica de qualquer pessoa. Se ela está consciente, perde a consciência e possa ter uma parada cardíaca, ou de uma pessoa que está já sem o nível de consciência porque está sedado. Então por isso que eu não peguei o princípio da consciência para essa explicação. Então é uma explicação muito curta, né? Isso aqui é uma explicação de, sei lá, de 10 minutinhos aí, mas só para você entender que eu preciso entender isso daqui para entender hemodinâmica, para entender que meu paciente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E lembrando, se ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, eu vou deixar ou eu vou intervir? A gente tem que intervir. Agora eu estou te mostrando onde você pode intervir. Aqui, aqui ou aqui, ou nos três. O cara tem droga vasoativa, está investindo aqui. Depende, né? Se for noradrenalina, está sendo feito aqui. Dependendo da droga, você pode estar atuando aqui. Ok? A gente está fazendo volume no paciente. Então você está atuando aqui. Então, isso aqui é muito fantástico. Isso aqui é muito legal. Então, por isso que eu falo, tem que estudar. Quer trabalhar na assistência, tem que pôr a bunda na cadeira e estudar a pressão arterial, estudar hemodinâmica, estudar sobre o sangue, estudar sobre pressões. Por quê? Hoje é uma pessoa que você nunca viu na vida que chega lá no mal súbito. Amanhã poderia ser você ou talvez alguém da sua família. Você gostaria de, no dia que não é para você morrer, mas você chega lá e ser mal atendido, as pessoas não viram que você entrou num pré-PCR, aí você evolui para um PCR, ainda tem as pessoas não qualificadas para atender uma PCR, ou seja, não sabe fazer uma RCP de qualidade, e você morre, e o que é a desculpa? Nossa, coitado, né? A gente fez de tudo por ele. A gente fez de tudo por ele, só que infelizmente ele não aguentou. Ele não aguentou ou foi incompetente? Porque é mais fácil falar que ele não aguentou do que falar que eu, como membro da equipe, fui incompetente. Não consegui olhar um ritmo, não consegui ventilar, não consegui comprimir. Fiz droga de qualquer jeito, contaminei tudo que eu estava fazendo, porque já que o paciente parou, parece que vale tudo. E não é bem assim. Venha participar da imersão. Eu vou te dar muito conteúdo forte para você estar preparado para uma RCP. Te espero dia 19 às 8 horas.